Vamos entender o que está acontecendo aqui. O que levou Saulo a estabelecer esse plano de perseguição, esse plano de vingança? Porque era isso que estava acontecendo. O que está acontecendo nesse momento é um processo de vingança de Saulo. Por quê? Porque ele se sentiu ferido no seu ego, ele se sentiu ferido no seu orgulho, na sua vaidade. Aquele momento em que Estevão confrontou-o, e não era esse o objetivo de Estevão, Estevão já com um espírito evoluído moralmente, ele simplesmente estava repassando os ensinamentos do Messias, os ensinamentos do Mestre. Mas para Saulo foi uma afronta, porque Saulo era uma autoridade em Jerusalém, no Sinédrio, ocupava um cargo, ele era um homem extremamente inteligente, ele era reconhecido como um homem muito violento, ele tinha esse reconhecimento pela sua coerência, pela sua racionalidade, pela sua intelectualidade. E ele tinha a sua fama e ele tinha um orgulho de ser reconhecido dessa forma. E aí ele encontra Estevão, um homem desassombrado perante uma autoridade, perante a fama de Saulo. Estevão não se diminui por causa disso, e Saulo sentiu-se publicamente humilhado. Então, para Saulo, a única forma que ele teria para reparar aquela humilhação sofrida era estabelecer uma vingança contra Estevão. E o ódio de Estevão acabou por influenciar a percepção que ele tinha dos ensinamentos de Cristo. Então, isso fez com que ele odiasse esse Jesus, porque ele detestava Estevão, porque Estevão feriu o seu orgulho, feriu sua vaidade, e esse instinto de reparação cegou completamente Saulo, porque Saulo tinha inteligência, Saulo tinha conhecimento, Saulo tinha coerência, mas naquele momento o orgulho de Saulo foi mais forte do que tudo isso. Então, Saulo começa a imaginar o plano de perseguição. E para isso, inteligente como era, antes de fazer qualquer coisa, ele começa a buscar adeptos ao movimento de perseguição que ele iria deflagrar junto aos adeptos, aos integrantes do caminho. E para isso, então, ele visita em Jerusalém as figuras ilustres, as personalidades influentes, buscando esses adeptos, buscando, fazendo uma rede de apoio. Tudo isso posto, depois que está tudo acertado, aí sim ele se dirige à corte provincial para expor as suas considerações, para colocar as suas justificativas e, claro, ele consegue a autorização para colocar em prática o seu plano da sua perseguição. E aí inicia-se, então, a perseguição propriamente dita. E começa pela prisão que Saulo demanda de dois patrícios, dois compatriotas da cidade, duas personalidades influentes, em fama, reconhecida. E por quê? Porque essas duas pessoas, eles foram sensibilizados com o discurso de Estevão. Quando Estevão esteve preso na audiência do julgamento de Estevão, Estevão teve a palavra, foi dado a Estevão a sua defesa, e Estevão lá coloca os ensinamentos do mestre, fala do trabalho que é feito na Casa do Caminho, ou seja, traz os princípios da doutrina. E da forma como Estevão coloca, com a coerência, a inteligência, a amorosidade, acaba por sensibilizar esses dois homens. E eles, então, saem daquela audiência, onde foi confirmada a prisão de Estevão, eles saem, o que eles fazem? Eles doam 50% da herança, toda deles, eles dão aos filhos, e os demais 50% eles doam para a Casa do Caminho. E quando Saulo fica sabendo disso, que eles doaram seus bens, ele manda prender, devolver os bens aos filhos, todo, e recolhem esses dois patrícios até que eles voltem à sanidade. Porque o receio de Paulo era justamente isso. Ele percebe na cabeça dele que o evangelho estava dominando Jerusalém, que era o maior temor dele, que aquelas ideias do Messias pudessem dominar toda a cidade. E ele acha que essas ideias são muito revolucionárias, são muito perigosas, e que Saulo, então, precisava detê-los. E assim, ele faz a prisão desses dois, começa a se alistar nome das pessoas que eram adeptas à doutrina, pessoas que frequentavam as assembleias que eram feitas. Então, todos os soldados, e foi montado todo esse esquema
para que essas listas desses nomes pudessem iniciar os inquéritos. As pessoas que estavam se dirigindo, andando pelas ruas eram paradas, e se os soldados desconfiassem que eles eram adeptos ao caminho, mesmo que eles negassem, eles podiam punir, eles podiam açoitar ou levarem preso. Ou seja, foi estabelecido um cenário de completo terror. E, dias depois, Saulo vai com seus soldados diretamente, pessoalmente, à Casa do Caminho, onde ele faz a prisão de Pedro. Ele faz a prisão de Simão Pedro, ele algema. Depois de prender Pedro, ele entra na Casa do Caminho e vai prender João, Felipe e Tiago. Por quê? Porque ele queria acabar com toda a doutrina, ele queria acabar com toda aquela gestão. Então, não podia prender apenas Pedro, porque ele tinha que prender todos os demais que estavam lá à frente daqueles trabalhos. Estevão já estava preso, então ele prende João, ele prende Felipe. Quando ele vai atrás de Tiago para prender Tiago, Tiago consegue se salvar, porque se salvar no sentido assim, vocês vão entender. Quando ele percebe toda a movimentação e tal, ele está lá num quarto e tal, ele pega as leis de Moisés, se ajoelha e começa a fazer a leitura e a orar. E quando Saulo, então, chega lá, ele tem um choque, porque ele vê lá um adepto da lei do Evangelho, lendo a lei de Moisés, ele fica em dúvida, ele começa a travar um diálogo com Tiago. E Tiago o convence da questão da lei, de que a lei está em primeiro lugar. Ou seja, ele tem ali um discurso em que Saulo não vê a possibilidade de levar Tiago. E por que Tiago fez isso? Porque todos estavam sendo levados. E alguém precisava ficar lá para cuidar das crianças, para cuidar dos doentes que estavam lá. Então, Tiago, ele não é levado, consegue ficar para dar continuidade àqueles atendimentos. E uma cena muito comovente e inesquecível que aconteceu nesse momento, que quando Pedro estava sendo levado, e os demais, todos os que estavam lá, os doentes, os leprosos, os mendigos, os idosos, as crianças, eles vieram, todo aquele que conseguiu andar ou se arrastar, diz que eles vieram andando e circundaram Pedro. E essa cena tocou Saulo profundamente, mas o orgulho de Saulo não permitiu que ele se deixasse sensibilizar, mudar de opinião. Mas ele sentiu no âmago dele, na essência dele, ele percebeu que alguma coisa ali existia. Era o início, o começo, vamos dizer assim, do seu coração ser despertado, porque ele sentiu, ele teve muitas cenas em que ele pôde começar a fazer essa reflexão. E aí essas pessoas ficaram em volta de Pedro, beijando, as crianças que o chamavam de pai, pai, como nós ficaremos sem você, né? Então, assim, toda essa cena comoveu Saulo de alguma coisa, mas não foi o suficiente para demovê-lo de levá-los na prisão. E teve uma das pessoas, um dos doentes que estavam lá, ele tinha adquirido lepra, e ele foi recolhido à Casa do Caminho. Ele era uma pessoa, uma personalidade, uma figura importante em Jerusalém, ele era um homem rico, ele era um homem culto, e ele, quando adquiriu a lepra, uma doença que não tinha cura à época, e os próprios filhos familiares, se adonaram dos seus bens e o levaram para o Vale dos Leprosos. E ele foi jogado lá, né? E de lá ele conseguiu fugir, ele saiu de lá e ele tentou procurar familiares, não foi ajudado. Ele procurou os amigos que à época iam para os seus banquetes, para sua casa, etc. Ninguém acolheu ele. E aonde que ele recebeu o acolhimento? Lá na Casa do Caminho. Pedro o acolheu. Então, ali ele reconheceu realmente o que era a verdadeira amizade, o verdadeiro amor, enfim. A doença e a exclusão fez com que ele tivesse uma outra visão de vida. Então, quando ele vê que Saulo está levando Pedro, ele interpela Saulo ali. E ele vai, como era um homem culto, ele vai discutir com Saulo, né, a prisão de Pedro, e questiona Saulo e diz assim: você está punindo os homens de bem e deixando os maus às soltas. E ele faz toda uma discussão. Mas Saulo percebe novamente aí a verdade, mas não se deixa comover e acaba, ainda por cima, mandar que castiguem esse homem que teve a coragem, a audácia de vir questionar um dos atos dele. Pedro é levado, João é levado, e aí passa-se os dias e é marcada a audiência de todos, inclusive de Estevão, é marcada a audiência para se definir a pena, né? Então, tudo marcado, já estavam todos lá na corte, o público, os defensores, os rabinos, estavam todos lá. E quem estava lá também era Gamaliel. Gamaliel era já um ancião, idoso, que tinha sido mestre de Saulo. Gamaliel, inclusive, era uma pessoa de muita justiça, de um coração muito bondoso, muito amoroso. Gamaliel foi ter com Saulo, antes de começar o espetáculo, para saber com ele o que ele pretendia fazer, qual era a intenção dele. E Saulo diz que
eles, aqueles réus, por eles serem galileus, eles não tinham direito à palavra, que ele não daria o direito deles falarem, de eles se defenderem, e que ele pediria como punição aos três, juntamente com Estevão, a punição seria a morte por apedrejamento. Então, Gamaliel, nesse momento, faz todo um discurso, um convencimento ali, uma reflexão com Saulo, tentando demovê-lo disso. Por quê? Porque Gamaliel já tinha percebido que aquela não era toda a verdade, como Saulo estava querendo impor, vamos dizer assim. Gamaliel tinha essa sensibilidade. E também ele tinha sido convidado por Pedro dias antes para visitar os trabalhos da Casa do Caminho. E Gamaliel foi até lá. Ele viu o atendimento de todos, ele viu a amorosidade de Pedro, de Tiago, de João, enfim, ele esteve lá com os próprios olhos. Então ele viu todo o trabalho que era feito, e ele não viu que aquilo era algum perigo para a cidade de Jerusalém. Muito pelo contrário, não existia locais onde se acolhesse os doentes, os velhos, os leprosos, os desvalidos, e lá existia isso. Então Gamaliel viu isso, inclusive, quando ele esteve lá, ele encontrou com aquele senhor que interpelou Paulo, que tinha adquirido lepra, porque era amigo de Gamaliel. Gamaliel estava andando lá, e quando veio esse amigo, ele falou: amigo, o que faz isso aqui? E o amigo fala, conta a história dele. Olha, você lembra, eu me refastelava nos banquetes, eu recebia as pessoas, os ilustres, etc e tal, a minha família, dava tudo para eles, mas eu fiquei doente, aconteceu isso e isso, contou toda a história, e a única casa, o único local que me recebeu de braços abertos foi aqui. Foi Pedro que me recebeu. Então, Gamaliel se sensibiliza com aquilo, pede, inclusive, para estudar esses ensinamentos, esse evangelho desse Cristo, e leva para casa e começa a estudar, começa a ler. E aí, quando ele vai ter com Paulo, ele fala para o Paulo, para Saulo, né? E Saulo fala assim: só me falta você agora dizer que você é um adepto dos homens do caminho, né? Ele fala assim: olha, eu não sei se eu sou um adepto, mas eu estou estudando as suas leis, porque eu quero conhecer, porque só quando eu conhecer eu vou poder saber se tem verdade ou se não tem verdade. E aí, Saulo acha que o ex-mestre dele está fora da sanidade mental, que ele perdeu a sanidade e que fica admirado, fica impactado, e Gamaliel pede, assim, já que você, então, não vai demover da sua ideia de puni-los, eu vou pedir para que você permita que eu seja o defensor deles. E daí, Saulo fica estupefato com esse pedido. Gamaliel incita novamente ao ex-discípulo dele, assim: eu não quero ir a público debater com você. O Gamaliel era para Saulo foi um mestre, foi um ensinador, foi um professor, foi um melhor amigo, foi a pessoa que deu esses exemplos de bondade para Saulo. Então, assim, os dois irem lá debater publicamente, para Saulo era doído, para Gamaliel também era. Então, ali eles conseguem fazer esse acordo, Gamaliel pede clemência a esses prisioneiros e pede a soltura, na verdade, deles, e oferece ainda, vejam só, no final ele fala: Saulo, você sabe que eu estou no final da vida e que eu quero me distanciar, sair da cidade, viver lá no meu sítio, então, assim, eu peço clemência a esses prisioneiros e peço que você os solte, e em troca você assume o meu cargo. E lá no início era a pretensão de Saulo, ele queria vir para Jerusalém, ele queria ter esse cargo maior, ele sabia que o ex-mestre dele estava para se aposentar, e ele pretendia ocupar esse cargo. Então, o ex-mestre fala para ele: eu te dou o meu cargo em troca da soltura desses presos. E daí Saulo fala assim: mas todos? Ele fala: sim, todos. Sim, quero que você solte todos. Aí Saulo diz: olha, eu concordo com a soltura dos três. Eu concordo soltar Pedro, soltar João e Filipe. Mas Estevão, não. Eu não abro mão da punição de Estevão. Porque, como nós falamos no início, era uma questão de honra, era uma revanche, era a forma que Saulo acreditava que ele iria se reparar perante o público da humilhação sofrida. Seria com a punição de Estevão. Então, são soltos, com exceção de Estevão, que nós vamos ver no próximo capítulo a morte, como que se deu a morte de Estevão por influência de Paulo.